So let's move on to the next page, which is a new lesson, lesson B, favorite classes. And there is also there is an activity on Google Classroom about this lesson B here already. So you can check it out later. Let's listen. What languages did these people study in school? So let's listen, pay attention to the pronunciation of the vocabulary and expressions in English. Let's go. Page 46. Lesson B. Favorite classes. 1. Building language. A. Listen. What languages did these people study in school? Mi Chung. All the students in my high school had to take English. It was required. And I needed English to get into my university. Some people need it for their jobs as well. Karina. Well, years ago, most people learned Russian and only a few people took English. I studied both. Brad. I took Spanish last year, and most of my friends did too. But only a few of us speak it well. There are a lot of Spanish speakers around here, so it's kind of useful. Femi. A lot of my classmates dropped French after 9th grade. Almost all of them, except me. But then later, some of them had to take evening classes because they needed it for work. E aí cada falante aqui traz o seu sotaque, né? And each person here in this conversation, they bring with them their accent. Okay, this question here we're not going to answer because this is a question that you will find in the activity. All right? I want you, please, Aparecida, to read this Mi Chung, right, sentence here. Speech. Let's go. All the students in my high school had to take English. It was required. And I needed English to get into my university. Some people need it for their jobs as well. Yeah, questions about the vocabulary? Yes, Okay. this word as well. As well. All right. Quem gostaria de responder o que significa as well aqui nesse contexto? Também? Também. Isso. As well. Some people need it for their jobs too. É como se fosse o to aqui. Tá, Nayana? As well. Next sentence here is from Karina, and I want you, Renata, to read, please. Well, years ago, most people learned Russian, and only a few people took English. I studied both. Yeah, what is the past form of the verb take in English? Took. Yeah, take English, took English, irregular verb. Very good. Questions about the vocabulary. O que significa few aqui, gente? And only a few. Somente poucas pessoas. Poucos, poucas. Pouco mesmo, no sentido de pouco mesmo, pouquíssimos. E nós temos o next, Brad, from Los Angeles. Alison. I took Spanish last year, and most of my friends did it too, but only a few of us speak it all. There are a lot of Spanish speakers around here, so it's kind of useful. Yeah, great. So it's kind of, olha como kind of é utilizado, né? É meio que, né, bastante útil. It's kind of useful. All right, questions about the vocabulary? Nayana, okay? Teacher, I have a question about the verb take.
because Yeah. when I was English student, we saw that about verb take that have many Uh-huh. Use, depend yeah. menos muitos significados. Meaning, uh-huh. Yeah, Aí that's seria interessante depois uma aula, sei lá, explicando o verbo. Eu nunca entendo direito o uso do verbo take, porque ele se aplica a muitas situações, na verdade. Yeah. Ele é bastante utilizado em expressões especificamente. Ele não é tão amplo no sentido como o get. O get realmente ele é bastante utilizado em vários significados. O take meio que tem um significado, né? Pegar, levar. Agora ele é utilizado com outras expressões, outras palavras, que aí formam uma collocation, que a gente acabou de falar aqui, Nayana, né? Por exemplo, take English course, né? É ter aula, né? Ter um curso de inglês, ou take an Spanish course. Take a shower, tomar um banho, não é? Então são expressões que são típicas com o take. Mas ele tem esse significado variado porque ele se posiciona com outras palavras e aí expande o sentido dele. Justamente assim, a gente aprende no sentido de, como você mesmo falou, de pegar e tudo mais, mas aí eu vejo ele muito em situações de ação, ele é como se fosse um verbo que se junta a algumas outras ações, como por exemplo, eu estudei, eu aprendi inglês, aí ele se encaixa, mas eu nunca entendi foi o uso específico nessas expressões. A gente pode fazer um levantamento, sim, do uso do take em determinados contextos e trazer para cá, para a gente matar a curiosidade, sim, viu, Alisson? Perfect. Thank you. And let's move on to the Femi from Lagos. Femi, let's go. Let me hear you. Deborah, are you there? Yes. Let's go, baby. A lot of my classmates dropped French after ninth grade. Almost all of them, except me. But then later, some of them have to take everything classes, evening classes, because they needed to work. Yeah, thank you. Questions about this vocabulary here? There is... Dropped, teacher. E Aparecido. Esse verbo aqui é bem interessante, não é? Dropped. Aqui ele está no passado, né? Ele é um verbo irregular. É regular, na verdade. E aí ele segue aquela regrinha lá do CVC, né, pessoal? Né? Drop, we have a consonant to vowel consonant, so you have to double the last consonant, and then you add the particle ed. So dropped. Desistiu. Tem o mesmo sentido do quit, não é, Débora? O quit, né? Tem o sentido de desistir também de algo, de curso, enfim, esse sentido de aula, tá certo? Alright. E hoje você postou no grupo essa palavra, não foi? Foi já era outro sentido. Isso, né? Tu vistes? Foi por isso que eu perguntei também. Pois é. Naquele sentido lá, não é, pessoal? Drop by é aparecer. É aparecer em algum lugar, não é? Hey, come on, drop by my house. Come on, drop by here. Nesse sentido, de aparecer, tá? Que estava sendo utilizado lá. Aqui é de desistir. Interessante, não é? Como é amplo uma palavrinha em inglês. Ok, então vamos, let's move on. E aqui, I want you to take a look at some words that express quantities, and we have a lot of them here, but we are going to take a close look at this grammar chart here that we're going to study, the determiners, os determinantes em inglês. Mas antes, vamos fazer essa atividade bem curtinha aqui, ó. Circle the correct expression to complete the sentences. Number 1, which one is the correct one? Nayana. I think it is most of. Most of people like English. Não sou assim meio estranho, não? Most of people like English.
Most Okay. people. Most of people. Most people, most Most people. people. A maioria, isso. O of ali, a gente quer colocar ele, mas ele está subentendido, né, Nayana, né? É como fosse o like também, né, gente? Né? Legal. Like também tem um D que fica ali subentendido. Perfeito. Então é most. Most people like English. Number 2, Renata. Most of my friends study English. Agora sim é most of my friends study English. Por quê? É o que a gente vai ver daqui a pouco. Um tem um sentido mais específico e o outro tem um sentido mais generalizado, mais amplo. É só isso a diferença. Especificou, né? Isso, exatamente, gente. Exatamente. Quando eu utilizo most of my, eu especifico. Aí eu utilizo most of, quando eu quero especificar de quem eu estou falando, né? É um número muito reduzido que eu tenho conhecimento. Agora, quando eu tenho apenas most, a maioria é geral. Essa é a ideia. Vocês já pegaram o conteúdo aqui de baixo. Vamos aqui continuar com essa atividadezinha. 3, number 3. Aparecida, o que é que você acha? Some of them are fluent in English. Pronto, some of them. Perfect, Aparecida. Alguns deles, não é? Aqui não tem nem para onde correr, tem que ter o of mesmo após o some, alguns deles. E esse them aqui é um pronome, é um objeto direto, não é um, me falhou agora a memória, um pronome, não é? Um pronome objeto, pronto, pronome objeto, ok? Number 4, let's go, Alison. Alison, are you there? A few or a few of? A few of. No, sorry. A few people studying two languages. Yes, correct. E é interessante que tem algumas expressões, né, Alisson, assim, em inglês, que a gente nem precisa saber muita gramática. Basta a gente ver, isso soa feio, isso soa estranho. Aí você já, isso não está correto. Né? A few of people, né? A few people, isso soou legal. Né? Aqui a gramática também tem um pouco de bom senso, né? de boniteza para soar correto, digamos assim, tá? Então, perfect. E vamos ver aqui os determiners. Que coisa, um trava-língua, não é? Nós temos general, geral, né? Aqui nós temos para students, Canadians, e aqui nós temos todas essas expressões que eu gostaria que você, please, Débora, lesse todas essas expressões aqui. Depois a gente vai traduzindo posteriormente. Let's go. All children, em diante. All children learn a language. Most Canadians French. Some students take Spanish. A few people are good in Latin. No students lack them. But sim. Go. Just them or a few more? Okay, yeah, that's okay. Abaixo, vamos começar aqui por baixo. Então, eu não digo a lot people, não é? Eu digo a lot of, muitas pessoas, não é? Então, aqui, generalizo, muita gente, mas eu utilizo of, né? A lot of people speaking English. Você sempre vai utilizar a lot of people, enfim, a lot of e outra coisa, tá? E aqui em cima nós temos all children, todas as crianças, most Canadians, a maioria dos canadenses, some students, alguns estudantes, né? Algumas pessoas, poucas pessoas, nenhum estudante, enfim, são expressões generalizadas, pegam um todo, não é? Não especificam. Vamos então contrastar com o outro para a gente entender melhor.